Um caso de amor e ódio chamado redes sociais. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do Unidas da Fossa. Eu sou a Cami Oliveira e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre redes sociais, sobre término de relacionamento e redes sociais, sobre bloquear ou não bloquear o ex, deletar ou não deletar o ex, por que deletar o ex, né? Tem muita gente que fala que é uma fraqueza e eu bato no peito e falo: fraqueza é quando você precisa fazer alguma coisa, você deixa de fazer alguma coisa para agradar alguém ou para poder pertencer a alguma coisa. Fraqueza é quando você se prejudica com medo do que vão falar de você. Isso sim é fraqueza. Agora, você deletar uma pessoa porque você está num processo de desapego, de cura emocional, de luto amoroso, eu acho que isso é uma grande coragem. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa boa pela gente, ainda mais que é pra lutar contra um ego, um apego, né, como as redes sociais acabam gerando na gente, acaba sendo bom pra todo mundo. Acaba sendo bom pra ele, porque você vai ser uma pessoa muito melhor, com certeza, e quanto pra você. Eu acho que o botão deletar está aí para isso e o botão adicionar está aí para isso. Então, deletar está aí para quando você precisa se afastar daquela pessoa por um tempo e o adicionar está aí para quando você já pode adicionar ela novamente. Então, não tem muito segredo e não tem muito erro, tá? Não existe, quando a gente tá fazendo uma dieta, você ficar com uma dieta segurando um chocolate. Não existe falar pra uma pessoa que é viciada em álcool ou viciada em alguma droga, deixar ela numa sala fechada com o álcool e com a droga. Não existe isso. E a mesma coisa com as redes sociais. Assim como o luto amoroso desperta no nosso cérebro algumas áreas semelhantes à de um vício, a gente precisa sim tratar o término de namoro como uma superação de um vício. Então, deletar a pessoa, cancelar o feed, parar de acompanhar a vida dela nas redes sociais, eu acho que é o primeiro passo, é a coisa mais importante que você pode fazer. As redes sociais em si, elas são um grande problema e um grande amor, né? Ao mesmo tempo que a gente pode conhecer pessoas incríveis, a gente pode conhecer lugares, estilos de vida maravilhosos, se inspirar, conhecer novas culturas, falar com pessoas que estão distantes. Ao mesmo tempo, elas geram na gente um sentimento de ansiedade, de insegurança e de necessidade de aprovação muito grande, que acaba sendo uma linha muito tênue entre o que é bom e o que é ruim. Eu tive alguns problemas com redes sociais, eu até quero contar pra vocês hoje. Eu vou até abrir pra vocês a minha vida pra inspirar vocês a conseguirem superar qualquer vício e qualquer medo de bloquear eles. Então a coisa mais importante que você precisa saber é, para poder desapegar de um ex, para poder desapegar e ressignificar seu cérebro, começar uma história nova, poder explicar para sua cabeça o que está acontecendo mesmo, você precisa se afastar do seu ex. Se você não consegue não entrar no feed dele, bloqueia. E depois, quando você estiver bem, você pode adicionar. Não tem problema ser amiga de ex depois de um tempo, se você quiser ser amiga do seu ex. O problema é você ficar alimentando aquilo, porque a gente sabe que as redes sociais, a gente só mostra o que a gente quer. Quantas vezes eu não tirei uma foto e fiquei editando, ou tirei uma outra pra postar uma foto bonita? Quantas vezes eu já não deletei stories pra postar um bonito? Eu já não coloquei coisas melhores e aí quem vê achava que minha vida tava maravilhosa e eu tava super mal por causa do meu término de namoro. Então, ao mesmo tempo, eu sei que é possível que aconteça do lado dele também. E não é nem pra provocar a gente, muitas vezes. Às vezes, sim, com certeza tem gente que quer provocar. Mas algumas vezes é porque a pessoa tá tão mal, porque o término de namoro acaba deixando a gente tão, sabe, tão triste, que ela precisa daquele, sabe, alimentar o ego, ter as pessoas ali dando like, né, aquela surrinha de like, enfim. Às vezes não é nem por mal, mas é porque a pessoa está realmente muito triste, que ela precisa fazer algo, qualquer válvula de escape, sabe? Precisa se sentir amada de alguma forma. As redes sociais é uma forma imediata da gente se sentir amado, né? Entre aspas, assim, entre muitas aspas, porque não dá para medir amor de alguém por redes sociais. Isso, assim, eu tenho uma lição muito clara, eu sou um exemplo muito clássico de como as redes sociais viciam a gente numa imagem muito falsa.
Eu sou publicitária e jornalista, então eu trabalho com conteúdo digital durante minha vida inteira. Desde quando eu tenho 17 anos, eu comecei a trabalhar no primeiro semestre da faculdade e eu sempre trabalhei com a parte online. Então eu tinha licença poética de sempre, eu trabalho com redes sociais, eu trabalho com digital, então não tem problema eu estar sempre online, sempre vendo as coisas, porque eu trabalho com isso. Eu fiz mestrado em marketing digital também, então eu sempre estive extremamente conectada. Eu morei fora, eu morei em Londres, depois eu morei em Málaga e depois eu morei em Portugal. E a distância também sempre foi alguma forma de eu usar e falar não, porque como eu sempre morei bastante tempo longe dos meus pais, é uma forma que eu tenho de falar com as pessoas. Mas a grande verdade é que isso é uma coisa que eu mentia pra mim mesma, eu contava pra mim que era pra ficar mais tempo online, sabe? Porque o tempo que eu ia mandar uma mensagem pros meus pais pra falar que eu tava bem, quando eu tava morando fora, ou depois quando eu tava trabalhando, o tempo que eu tinha trabalhando era muito pequeno perto do tempo que eu ficava online. E eu via que isso começou a me prejudicar muito. No término do meu primeiro namoro, acho que foi o pior de todos. A gente terminou e eu sabia quantas pessoas tinha na lista dele do Orkut na época, isso já faz 10 anos atrás. Na lista dele do Orkut, eu sabia quantas pessoas tinham, e aí conforme ele adicionava alguma outra, poderia ser do trabalho, enfim, de qualquer lugar, eu sabia da onde vinha, porque juro, eu decorei, eu anotei o nome das pessoas. Eu tinha 526 amigos, eu anotei o nome, e aí qualquer pessoa nova, eu ia ver de onde era, aí eu ficava vendo as comunidades que ela seguia, pra ver se conheceu em algum lugar, eu ficava, tipo, atrás daquilo, mal dormia, comecei a ir mal na faculdade, me prejudicar muito, e isso não tem ganho nenhum, porque eu não conseguia esquecer, eu não conseguia trazê-lo de volta, eu não conseguia fazer nossa vida ser legal juntos, eu ia alimentando um bode, um ego, eu não queria contar pra ele que eu tava mexendo nas redes sociais, mas às vezes a gente se falava, eu falava, não, eu sei que você gosta de sei tal coisa, ou que você conheceu tal pessoa, ele sabe, e eu não queria contar porque eu não queria mostrar essa fraqueza, enfim, foi um inferno, foi realmente horrível. E aí, esse processo de desapegar das redes sociais foi vindo gradativamente. Então, desde esse término de namoro para esse meu último, eu acho que eu evolui muito. Eu realmente digo, dos meus 2 últimos namorados, dos 2 términos, eu nunca entrei nas redes sociais deles. Nunca. Se eles quiserem me contar alguma coisa, eu quero que eles me liguem e contem. Os 2 eu deletei, eu bloqueei do WhatsApp, porque eu não queria também achar que a qualquer minuto eu ia pegar meu celular e ia ter uma mensagem deles. O meu último trabalho, eu trabalhava na parte digital, na parte de redes sociais, de um canal de televisão. E aí, o meu contrato, eu sei que não existe, mas o meu contrato era 24/7 online. Todos os dias, todas as horas, porque qualquer minuto poderia cair alguma coisa da programação e a gente teria que ajudar e fazer alguma coisa, informar os fãs e tudo mais. Quando eu saí de lá, eu saí realmente acabada. Eu saí muito mal, assim. Eu trabalhava de casa. Então eu tava esses últimos 2 anos trabalhando de casa, morando sozinha, ficando online 24/7. Eu nunca mais consegui dormir direito, eu pegava o celular a qualquer minuto, eu sempre achava que alguma coisa ia acontecer. Tive crise de TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado, e as redes sociais me prejudicaram muito nesse processo. Então, quando eu saí de lá, eu realmente olhei minha vida e falei, cara, o que eu preciso mudar pra poder me sentir uma pessoa melhor? E eu percebi que eu ficava muito tempo nas redes sociais, usando a desculpa do trabalho. E a hora que eu ia ver como as redes sociais não têm fim, o ser humano ele é feito pra ter fim nas coisas. E eu percebi que as redes sociais elas não tinham fim. Então você vai rolando feed, não acaba nunca. Você vai sempre jogado de uma informação pra outra. Então não tem fim. E aí eu percebi há quanto tempo e como eu olhava, ficava olhando fotos e olhando os casais e olhando as pessoas e olhando tudo que estavam fazendo e me comparando. E a verdade é, não tem ganho nenhum na comparação. Não tem, porque a gente pega a nossa vida inteira, os nossos problemas, o que nós somos e comparamos com os destaques das vidas dos outros. Então eu via as meninas fitness, as blogueiras acordando às 6 horas da manhã, me sentia uma bosta. Eu falava, gente, eu não consigo acordar às 6 horas da manhã, daí eu não conseguia dormir direito. Aí eu ficava assim, sabe quando você vai respondendo as pessoas e você começa a ver os grupos do WhatsApp e daí você entra pra ver uma coisa de uma amiga, que você vai ver, você tá vendo stories de todo mundo e aí eu não conseguia dormir, enfim, foi realmente um caos e eu percebi, eu falei, bom, eu acho que eu tô viciada nas redes sociais, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi o WhatsApp, então eu me condicionei a entrar no WhatsApp 2 vezes por dia. E hoje, pra mim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu saí de vários grupos que não me agregavam em nada e as pessoas
eu contei para as pessoas, eu tenho dificuldade hoje em responder o WhatsApp, então eu respondo 2 vezes por dia e não entro de novo. Eu moro sozinha, eu atendo minha mãe quando ela precisa falar, mas eu não entro no WhatsApp mais que 2 vezes. Facebook, o que eu fiz com o Facebook? Facebook eu cancelei o feed de todos os meus amigos que não me interessava muito a vida deles, mas que era importante tê-los na minha lista. E deletei da minha lista todo mundo que não era realmente meu amigo. Então de 1000 amigos eu caí para 600 amigos. Foi a melhor coisa. E aí eu coloquei as páginas de notícias que eu queria ver como primeira opção, Unidas da Fossa, claro, né, gente, como primeira opção, e deixei só essas notícias. Por quê? Eu, como sou jornalista, eu gosto muito de saber o que tá acontecendo no mundo, eu percebia que eu tava tendo uma síndrome do excesso de informação também, porque parecia que eu tinha tanta informação e que eu precisava saber de tanta coisa e eu não tava sabendo de nada mais, nada mais. E aí eu percebi que, bom, eu não conseguia ler, né, Estado, Folha, Terra, UOL, IG, jornal de não saber de política, tinha que saber de publicidade, de moda, de tudo, de alimentação, do que estava acontecendo enfim, nos outros canais, nas concorrências e tudo mais. E eu via que eu cada vez sabia menos. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 2 veículos de credibilidade e coloquei como primeira opção para se receber sempre de primeira opção as notícias. E aí isso também foi ótimo, cancelar o feed de todos os meus amigos que não me interessava e colocar só páginas de notícias. Fiz uma limpa nas páginas que eu curtia, deixei só páginas que realmente me inspiram a ser uma pessoa melhor. Tirei todo mundo que eu ficava me comparando, coisas impossíveis que eu não quero ter e que eu só queria me alimentar daquilo para poder ter certeza que eu nunca ia viver, nunca ia ter aquilo. Cancelei todas essas pessoas que não me inspiravam e parei de seguir blogueiras e tudo mais que não acrescentavam em nada na minha vida. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, gente, de verdade. Tirei as notificações, porque eu realmente acho que eu tenho toque, então eu via uma notificaçãozinha, eu tinha que ir lá ver. E a hora que você vai ver a notificação, você fala, deixa eu ver mais um negocinho aqui, deixa eu curtir mais uma coisinha aqui, deixa eu ver. E aí isso despertava um gatilho em mim de hábito que eu via que não acrescentava em nada. E aí o que eu fiz? Tirei a notificação de todas as redes sociais. Foi maravilhoso, de verdade. Façam isso, tirem as notificações como primeiro passo e se concentrem para diminuir a entrada no WhatsApp. Depois vocês vão fazendo os outros processos que é um pouquinho mais complicado. Instagram, eu me condicionei a apenas 3 pessoas por dia eu vejo stories. E aí eu acho que realmente é uma coisa que eu virei, as minhas amigas perceberam que não é nada pessoal. Então antes eu passei minha vida inteira tentando pertencer a pessoas, tentando agradar os outros, nunca consegui falar não pra ninguém, eu tinha medo de falar não e não ser aceita. Então acho que meu maior problema sempre foi ter necessidade de aprovação e ter medo da rejeição. E acho que quando eu consegui olhar e falar, gente, eu não vou entrar e não vou responder todos os grupos e não vou falar com as pessoas quando eu não conseguir, porque eu preciso cuidar da minha vida agora, é a coisa mais importante que eu tenho, realmente sou eu e não tá me acrescentando em nada. E todo mundo entendeu, e quem não entendeu é uma pena, mas fazer o quê? É uma peneira também, que as pessoas que não te querem bem pra você estar bem com você, você não pode fazer nada, né? Então, no Instagram eu entro apenas em 3 stories por dia. Hoje em dia eu não vejo stories mais de ninguém e não sinto falta, porque é aquilo, eu sei também que é um fragmento, é um pedacinho, ninguém coloca uma briga, uma diarreia, e eu entendo, ninguém tem que realmente ficar colocando os problemas nas redes sociais. As redes sociais são feitas pra gente ver coisas que inspirem a gente, mas eu ficava me comparando, eu via, nossa, meu dia foi um saco, fiquei o dia inteiro aqui em casa trabalhando e eu já vejo, sabe, minhas amigas na academia, não sei o que, as meninas, um monte de gente, um monte de amigo meu, fazendo um monte de coisa, eu falava, sabe, eu falei, não, eu não quero mais. Então, a primeira coisa foi concentrar a quantidade de stories que eu via. E eu, no começo, eu via stories de blogueiras que colocavam, tipo, muitos pontinhos. Então, de 15 em 15 segundos, você vai ver se já ficou horas, perdeu horas do seu dia olhando a vida de alguém que você talvez nem queira ser, nem goste tanto, só pra criticar e pra se sentir diminuída e pra se sentir um lixo. Então, eu realmente concentrei a quantidade de coisas que eu vejo. Inclusive, acho que é por isso que eu não posto tanto no Stories, né? Eu concentro pra postar o suficiente pra que as pessoas possam ver todos os dias. Pra quem não segue, @Unidas da Fossa, o Instagram do Unidas da Fossa. O Facebook é facebook.com/Unidas da Fossa. Acompanhe que tem conteúdo todos os dias focado em problemas amorosos, términos de relacionamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais. E outra coisa que eu fiz foi também fazer uma limpa e tirar realmente meninas que eram pessoas extremamente em fotos mexidas, em coisas que não eram reais e que não me acrescentavam em nada e que eu só seguia porque todo mundo seguia e porque era legal ver, e eu deixei apenas pessoas que realmente
me interessa. Escolhi pessoas de maquiagem que eu gosto e deixei, uma pessoa de moda, uma pessoa de alimentação, uma pessoa de culinária vegana, que são coisas que eu quero trazer isso pra minha vida, e cancelei o feed de colegas que eu só tinha lá. Sabe quando você só tem colegas pra, tipo, meio que criticar? Foi assim, eu olhei e falei, cara, essas pessoas não me inspiram, eu não quero saber o que elas fazem na vida. Eu tô aqui olhando só pra ficar alimentando uma coisa ruim em mim. Pra que eu tô fazendo isso? É ruim pra mim, principalmente, mas também é ruim pra pessoa, sabe? Então, eu cancelei. Acho que foi a primeira coisa, assim, que eu fiz. Foi cancelar a feed de todo mundo que realmente não me agrega em nada. E foi maravilhoso. Maravilhoso de verdade. E é isso, assim. Minhas relações não mudaram absolutamente nada. Eu melhorei muito a minha autoestima, o meu amor próprio. Eu me conheço muito mais. Eu descobri coisas que eu gosto. Porque quando eu tive que escolher alguns perfis pra seguir, eu olhei e falei, nossa, eu tô seguindo esse bando de gente que... E eu fui procurar coisas que eu gosto, coisas de informação que eu gosto, coisas ligadas a, enfim, mulher, a gênero, a, enfim, política, cultura, coisas que eu gosto. E assim, a minha vida tem sido muito mais leve mesmo. E foi maravilhoso. Tanto bloquear e cortar o vínculo com meus ex nas redes sociais, quanto fazer esse detox e olhar minha vida e falar... Se eu sei que eu estou comparando minha vida com o destaque da vida dos outros, por que eu estou permitindo isso, né? Acho que quando a gente toma rédeas da nossa vida, quando a gente consegue assumir a nossa vida e parar de se vitimizar e falar, não, nada dá certo, mas também o que eu tava fazendo? Eu tava me alimentando do quê? Por que eu tava fazendo isso comigo, sabe? Quando eu assumi a minha vida, acho que tudo começou a fluir muito bem, eu descobri do que eu gostava, eu consegui criar esse projeto que é Unidas da Fossa, que enfim, que é a primeira plataforma para mulheres solteiras para falar de problemas amorosos e términos de relacionamento. Eu descobri isso quando eu parei pra ver o que realmente eu gostava. Quando eu parei de andar no meio da multidão, porque todo mundo fazia tal coisa, porque todo mundo seguia todo mundo e porque todo mundo ficava tanto tempo todo na internet, pra poder me conhecer. E eu descobri muita coisa e hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor. Eu realmente espero que isso ajude vocês a se inspirar pra poder parar de perder tanto tempo nas redes sociais e parar de se sentir diminuída porque alguma pessoa tá fazendo aquilo, sendo que aquilo é só um fragmento de uma vida extremamente mexida em filtros. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva no Unidas da Fossa, convide as amigas pra fazer parte, deixe seu like, me deixe sugestões de vídeos e nos vemos no próximo vídeo.